Oi meninas, boa tarde. Estão me escutando bem? Lucy, tá me escutando bem? Cris, tá me escutando bem? Respondam aí pra mim que daí a gente vai iniciar esse treinamentinho pra não tomar muita tarde de vocês também hoje, né? Sim? Então, gurias, vou dar esse treinamento pra vocês hoje de produto, porque a gente precisa ter bastante conhecimento. Boa tarde, Cris! Pra gente ter bastante conhecimento, né? Pra gente poder atender as nossas clientes com bastante excelência. Então, não consigo dar muitos produtos ao mesmo tempo, então vão ser por módulos. Esse primeiro módulo a gente vai falar só da linha TimeWise, que acaba sendo o nosso carro-chefe nas vendas, né? Que é aquilo que a gente acaba vendendo mais para as clientes e é aquilo que a gente está sempre demonstrando. Então, meu nome é Juliana Gatelli, sou diretora sênior de vendas, moro em Timbó, Santa Catarina, né? E vamos bombar o dia de hoje, essa tarde de sábado, pra gente fazer esse treinamentinho aqui. Deixa eu só domar os botões aqui agora. Pera aí, gurias. Foi. Então, gurias, aonde que a gente pode buscar conhecimento para ter as informações sobre os produtos? A gente tem 3 maneiras, tá? Em todos eles a gente tem informações diferentes e informações que vão complementar uma ou outra pra gente ter maior conhecimento. Então, esse aplicativo a gente baixa ele no celular ou no tablet e ele funciona sem precisar estar online na internet. Então, ali ele tem muitas informações também sobre os produtos. Então, se em algum momento eu tiver alguma dúvida rápida e eu precise ser rápida para dar a resposta, eu posso procurar nele. Depois, dentro do Em Sintonia, a gente tem o Central de Produtos, onde tem tudo especificado, ficha técnica, toda a informação, modo de uso, tudo dentro da Central de Produtos. E depois a gente tem a Deluc, que é por ela que eu gosto de trabalhar, ó. Eu já tô com a minha Deluc novinha aqui. Então, o que eu faço, gurias? Eu tenho uma Deluc dessas aqui como livro-guia. O que é isso? Eu já tenho 30 anos, então no meu tempo de escola, a minha professora tinha o livro da professora, que era o livro que tinha todas as respostas, né? Que a gente ficava morrendo de vontade de ter aquele livro. Então eu criei o meu livro de respostas com uma Deluc. Então é aqui que eu anoto tudo que eu quero saber de conhecimento sobre cada produto. Aí eu coloco o nome em cima, então vocês escolham, peguem uma, vai colocar o nome de vocês aqui em cima para vocês saberem que essa Deluc é a Deluc da consultora, que é a Deluc onde vocês vão anotar todas as informações sobre os produtos que a gente vai estudar. Então é essa daqui que a gente carrega sempre junto com a nossa bolsa de demonstração, porque se eu tiver dúvida, tô com o celular sem bateria, não consigo acessar o sistema, eu vou pegar as informaçõezinhas nessa Deluc, certo? Então, com uma Deluc aí pertinho, pra gente começar a fazer o treinamento. Sim, não? Então, vamos lá, gurias. Ótimo, Cris. Se por um acaso não tiver com a Deluc pertinho, anota tudo e depois passa pra Deluc, certo? Então, gurias, o que a gente primeiro precisa entender sobre os nossos produtos? Que os nossos produtos têm alguns diferenciais das outras marcas. Então, por que a gente vai poder dizer para cliente que Mary Kay não é cosmético? Por que a Mary Kay não se compara às outras marcas que a gente tem hoje no mercado, que elas acham sempre que são concorrentes e não são? Primeiro, os nossos produtos, eles são dermocosméticos. Então, eles atuam em camadas diferentes da nossa pele. O cosmético, gurias, ele atua na primeira camadinha da pele, tá? Nessa partezinha onde a gente toca. Então, ele faz um efeito bacana, mas ele é um efeito paliativo. Ele não consegue fazer um efeito muito profundo. Ele vai só consertar o que já aconteceu na superfície da nossa pele. O dermocosmético, ele vai atuar além da parte de fora, ele vai atuar na segunda camada da nossa pele. Então, ele tem um poder de fazer um efeito mais profundo na pele. Então, ele vai dar um resultado diferente. Por isso que quando a minha cliente me diz assim, mas eu já uso a marca A, a marca B, eu digo, não tem problema. São métodos diferentes, são produtos diferentes. E como é que a gente exemplifica isso para ela?
porque às vezes ela não entende por que é diferente, né? Eu sempre falo pra ela assim, ó. Maria, tu lava tua louça com sabão em pó? Não, ela me disse que não. Sabão em pó é pra lavar roupa. Mas é sabão? Não, mas não é a mesma coisa. Então, não é a mesma coisa que o detergente. Então, são produtos que fazem o trabalho, só que cada um tem que estar no seu campo, né? Então, o dermocosmético, ele tem essa diferença para os produtos. Tá? Segundo diferencial, eles são não comedogênicos. O não comedogênico é porque ele não obstrui os poros, então a cliente pode ficar tranquila que não vai causar espinha, não vai causar cansaço. Ela pode usar os produtos todos os dias sem problema nenhum, que não vai dar aquele estresse na pele, certo? E a Mary Kay, ela tem os produtos separados por necessidade de cada pele, diferente de algumas marcas que é por idade. Porque uma pessoa com 35 anos, que sempre cuidou da pele, toma água, usa filtro solar, ela vai ter uma condição de pele. Uma pessoa de 35 anos, que mora no interior, trabalha na lavoura, na plantação, não usa filtro, não usa chapéu, não usa nada, não tem uma alimentação regrada, ela vai ter uma condição de pele diferente. Então a Mary Kay, ela tem por necessidade e não por idade, certo? E aí ali a gente tem então as duas principais necessidades diferentes da pele, que é pele mista e oleosa, que ela vem diferenciada na embalagem com a tarjinha roxa, e a pele normal a seca, que vem a diferença com a tarjinha rosa. Na hora de fazer o pedido, a gente tem que sempre cuidar. E qual que é a proporção? A cada 10 clientes, normalmente de 8 a 9 são pele mista e oleosa. Somente uma ou duas são de pele normal a seca, certo? Tem consultoras que têm uma realidade um pouquinho diferente. Eu tenho uma consultora em Caxias do Sul que para cada 2 de mista e oleosa ela vende 5 de pele normal a seca, mas isso é muito individual de cada consultora. O normal é a cada 10 a gente vender 8 mista e oleosa e 2 normal a seca, certo? Então vamos lá. E aí, quais são os produtos que compõem a nossa linha Time Wise? Gurias, eu vou ir falando meio rapidinho, porque eu vou falar todos os produtinhos da linha Time Wise. Então, se por um acaso vocês tiverem alguma dúvida, vocês escrevam aí pra mim, tá? Então, o primeiro produto é o creme 3 em 1 de limpeza, o creme ou gel, tá? O que esse cremezinho, o que esse produto faz? Ele vai limpar, esfoliar e tonificar a pele. Então, ele é um tudão que a cliente precisa. E eu já coloquei ele aqui na tela para vocês junto com o hidratante, porque eu não posso vender eles separados. Eu sempre tenho que cuidar o tratamento para a pele da minha cliente. Então, ela precisa usar o cremezinho de limpeza, o gelzinho de limpeza e o hidratante junto. Se ela tem uma pele oleosa, o gel de limpeza ele vai retirar esse excesso de oleosidade, além de tirar a poeira, a poluição, o resíduo de base, de maquiagem que fica na pele. Então, junto com o gelzinho de limpeza, eu vou mostrar pra ela o hidratante. Por quê, gurias? Quando eu faço uma limpeza na minha pele com o gel, eu retiro o excesso de oleosidade. Se eu não hidratar a minha pele vai sofrer com um efeito rebote e ela vai ficar mais oleosa ainda. Por isso que eu faço o cuidado junto. Por isso que o gelzinho de limpeza e o hidratante, eles são próprios para pele mista e oleosa e eles conseguem controlar o excesso de oleosidade da pele. Mas para eu fazer esse controle, eu preciso dos dois juntos, tá? Para ela entender, gurias, pensa num copo d'água. Ó, pensa num copinho d'água aqui, tá? Essa parte de baixo aqui é a água que tá dentro da nossa pele, tá? Dentro da nossa célula. Essa parte de cima aqui seria a parte de óleo da nossa pele. Quando eu tiro esse excesso de óleo aqui, a água fica pronta para evaporar e deixar minha pele ressecada. Se eu não hidrato e regulo essa camadinha aqui de cima da pele, a minha pele vai produzir mais oleosidade para preservar essa água para ela não evaporar. Por isso que dá o efeito rebote. A gente sente a pele sequinha
logo que tu lava o rosto, e aí 10, 15 minutos depois ela tá oleosa de novo, porque tu não hidratou. E quando tu faz essa hidratação, a pele sossega, é como se ela dissesse assim: ah, beleza, agora eu já tenho o suficiente, eu não preciso produzir mais oleosidade pra pele. Tá? Então, gelzinho de limpeza, limpa, esfolia e tonifica, vai tirar os resíduos do dia a dia da minha pele. Preciso usar ele 2 vezes no dia, de manhã e de noite. À noite para retirar o resíduo do dia e de manhã para fazer a limpeza da pele, porque à noite a pele ela elimina toxinas e a nossa pele, a gente fica deitadinha à noite no travesseiro, e o travesseiro ele é cheio de bichinho, cheio de ácaro, que é o bichinho que se alimenta da célula morta. Então eu preciso lavar o meu rosto para retirar esse resíduo de ácaros na minha pele. Se eu não lavo a minha pele, ela pode aparecer mais acne, mais cravinhos, por isso que a minha pele tem que ser limpa de manhã e de noite. E o hidratante é a mesma coisa, cada vez que eu lavo a pele, eu preciso passar o hidratante. Mas não tem necessidade de fazer isso mais do que 2 vezes ao dia, certo? O hidratante, então, ele deixa a minha pele hidratada por até 10 horas, não preciso reaplicar ele durante o dia e não precisa ser em grande quantidade. Todos os produtos da Mary Kay, eles rendem muito. Se vocês já usam os produtinhos que vocês receberam nos kits, vocês sabem que eles rendem muito. Então, toda a quantidade é o suficiente, uma porçãozinha parecida com uma pérola. Não preciso mais do que isso, principalmente do hidratante, tá? Então, os dois, eles têm para pele normal a seca também, só que aí, em vez de ser o gel, vai ser o creme de limpeza, e o hidratante, ele vai ser um pouquinho mais denso para fazer uma hidratação um pouquinho melhor para pele seca, tá? E a gente também tem o hidratante com filtro solar fator 30. Ele, normalmente, para quem tem pele mista e oleosa, elas não gostam muito, porque ele não fica tão sequinho quanto o de pele mista e oleosa. Então, o que eu sugiro para elas? Que elas passem uma quantidade menor e com a mão um pouquinho úmida, para ele espalhar um pouquinho mais fácil, ela não precisar passar tanto, tá? Dúvidas com esses dois, gurias? Eles são os nossos carro-chefes. Eu uso eles pra tudo. Vou fazer aula de make, uso limpeza e hidratação. Vou fazer cuidados com a pele, uso limpeza e hidratação. Vou fazer detox, uso limpeza e hidratação. Então, sempre começo com eles. Por isso que a gente vende tanto e a gente precisa ter muito conhecimento sobre eles, tá? Outra coisa legal sobre o gelzinho de limpeza. Às vezes as clientes dizem pra mim assim: ai, mas eu já uso sabonete. Gurias, pensem, ela usa um sabonete muitas vezes que a família inteira usa no banho pra tomar banho. Aí elas começam, lavam o rosto, lavam o corpo, vão lavando, até chegar perto das pernas, e aí lava todo o corpo, e daí lava o rosto com aquele sabonete. Então eu falo pra ela, não é a melhor condição de higiene pra tua pele tu usar o mesmo sabonetinho do corpo pro rosto. Cada produto na sua área. Então esse é só para o rosto. Aí ela entende, aí ela compra, certo? Então, o próximo, que complementa a linha Time Wise, são o kitzinho de solução diurna e noturna, que é o que contém os peptídeos para tratar o colágeno, que vai dar as vitaminas para nossa pele. Então, eles são 2 produtinhos, esse kit. O do dia vai ter fator 30, que vai proteger 97% contra os raios UVA e UVB, que é um dos diferenciais desse filtro solar. Normalmente, os filtros de algumas marcas, eles não protegem a mesma quantidade de UVA e UVB. Sempre um é mais do que o outro. O nosso, ele protege 97% nos dois. Um filtro 60, gurias, não vai proteger mais do que 97,5%. Então, a gente não tem uma necessidade de um produto com tanta proteção, com tanto FPS, se ela não tiver uma recomendação médica. A não ser que ela já tenha algum caso de probleminha de pele ou que o dermatologista indique, ela não tem necessidade. Mas, normalmente, elas não têm isso. Elas decidem por elas mesmas terem um filtro solar fator 60. E aí, depois elas reclamam que a pele tá oleosa. O fator 30, ele é mais fluido.
Depois do fator 30, ele começa a fazer uma proteção física, que é um produto um pouquinho mais viscoso, um produto que ele fica um pouquinho mais grosso na pele. Então ela não vai gostar muito do acabamento, tá? Então o do dia, além de proteger contra os raios UVA e UVB, que não adianta, o sol é um dos primeiros agentes que mata o nosso colágeno, né? Então ele vai fazer a proteção. O da noite vai restaurar a minha pele. Então, como é que ele vai agir na nossa pele? O do dia, ele protege. Vou fazer aquela película na pele, vai proteger a minha pele contra o estresse diário de exposição ao sol, de trabalho. Então, ele vai proteger a minha pele. E o da noite, ele vai entrar na pele para restaurar todos os danos que já aconteceram contra o meu colágeno. Então, por isso que ele vai trabalhar os dois. Por isso que ele é 24 horas. Eu não consigo trabalhar só metade do tratamento na minha pele. Às vezes elas querem só um ou só o outro. Mas aí eu pergunto para elas, tu iria numa loja de calçado e compraria só um pé de sapato? Não. Então, quando tu quer comprar só um colágeno ou do dia ou da noite, é isso que tu tá fazendo. Tu tá querendo comprar só um pé de sapato. Ah, então eu quero os dois. E aí ela começa a perceber que o da noite faz um efeito muito maior do que ela imaginava. Porque o da noite, gurias, vocês já perceberam que ele tem aquelas bolinhas dentro? Aquelas mini cápsulas? O que são aquelas mini cápsulas? Ele é composto, aquelas mini cápsulas, de toda a vitamina que o nosso colágeno precisa para se restaurar durante a noite. Aquela mini cápsula, ela vem fechadinha, né? Vem uma bolinha fechadinha com a vitamina ali dentro. E quando ela passa pela cânula que sobe, né? Até o pumpzinho que a gente aperta, aquela cápsula, ela vai estourar. E aí é vitamina pura que a gente coloca na nossa pele. Como que a gente exemplifica isso para cliente? Pergunta para ela se ela tomaria um suco de laranja feito há 2 horas atrás. Ela vai te dizer que não. Mas por quê? Porque a vitamina já evaporou, ela sempre responde. Então, esse produtinho, ele faz isso. É como se ela tomasse vitamina pura, feitinha na hora, só que ela vai aplicar na pele, tá? Então, esse é uma forma da gente ensinar ela por que ela precisa usar os dois. Então, o kitzinho de solução diurna e noturna, ele vai começar a tratar a estrutura da nossa pele. O colágeno é o que dá firmeza pro rosto, certo? Então, é ele que vai dar a firmeza, é ele que vai diminuir as linhazinhas de expressão. Os colágenos são como molinhas de colchão na nossa pele, então é ele que dá a estrutura. Se o meu colágeno, ele começou, eu já tô lá com meus 40 anos e ele não tá sendo bem tratado, ele vai começar a ficar flácido e é aí que vai aparecer as linhas de expressão mais profundas na pele. Esse da noite vai ajudar aquela molinha que tá flácida a ficar tensionada de novo. O da proteção, ele vai ajudar aquela molinha que tá tensa ainda a não ficar flácida. Entenderam por quê? Os dois? Não dá pra vender um só e o outro. Tem que ser os dois juntinhos, eles são um casalzinho. Eles e o peeling, eles são um casal que eles nunca brigam e eles nunca se separam, e eles nunca dormem um no quarto e outro na sala. Eles estão sempre juntos, haja o que houver. Certo, gurias? Dúvidas sobre o kit solução diurna e noturna? Gurias que entraram depois, sejam bem-vindas. Alguma dúvida nesses? Estão me escutando bem, meninas? Alguém? Gente, me respondem. Eu fico aqui, ó, que eu não sei se vocês estão me escutando ou não. Cris, eba. Então, vamos pro próximo. Kitzinho microdermoabrasão. Gurias, o kit microdermoabrasão, ele é o 4º tratamento não cirúrgico mais realizado nos Estados Unidos. Então, o povo pira o cabeção nesse produto quando elas fazem na demonstração. Por quê? Ele tem um efeito imediato na minha pele. Por isso que ele já vem no kit de iniciação, por isso que a gente tem que usar ele na demonstração, porque ela já vai ver um efeito imediato. O colágeno faz um efeito? Faz, mas não é imediato, ela não consegue ver um grande resultado se ela aplicar uma vez só. O kit microdermabrasão, ela vê.
Então, como é que ele funciona? O passo 1, ele vai refinar os meus poros. Ele tem aquelas microcápsulas de óxido de alumínio, que é a famosa areiazinha. É ela que vai fazer a esfoliação na minha pele. A gente tem, gurias, 2 tipos de esfoliação, tá? A gente tem a abrasiva, a mecânica, que é essa que a gente faz com o microdermoabrasão, e a gente tem o peeling químico. Então, é o peeling mecânico e o peeling químico. O químico é aquele que elas aplicam ácido, que elas escamam, ficam vermelhas. Muitas vezes elas não podem fazer no verão, só podem fazer no inverno por causa do sol. E que dá muitas reações a mais na pele que elas não gostam tanto. Dá um efeito imediato muito maior, sim, mas pode dar um problema muito maior também a longo prazo. O nosso peeling, ele é um peeling mecânico, então é de movimentar ele, é fazer um movimento para fazer a esfoliação. Então, o passo 1, ele vai fazer o refinamento da pele. Ele vai retirar esse excesso de célula morta que a gente tem em cima da pele para deixar a pele renovada. A nossa pele, gurias, ela se renova completamente a cada 25, 28 dias. Então, a gente precisa de mecanismos para tirar essa célula morta da nossa pele, porque senão ela vai ficando acumulada. A gente não consegue só no banho ou só passando a mão no rosto retirar essa célula morta. E se a gente faz um tratamento anti-idade, quanto mais a gente estimular a renovação de pele, melhor, porque ela vai responder muito mais rápido. Então, o microdermoabrasão, ele é ideal até os 50 anos. Depois dos 50 anos, a pele ela começa a ficar um pouco mais delicada, um pouquinho mais fina, e aí não tem uma necessidade tão grande de microdermoabrasão. Como ela já vai entrar na linha Repair, a linha Repair vai fazer um peeling mais suave na pele dela, certo? Então, para quem precisa do microdermo, ele vai refinar, ele vai retirar essa célula morta e é como se ele entrasse lá dentro do meu poro, né? O meu poro, ele fica um orifíciozinho, ele vai entrar e vai retirar toda a sujeirinha que tem lá no fundo da minha célula, do meu poro. Então, ele vai retirar toda a célula morta que tá de lá, por isso que ele diminui a aparência dos poros. Ele limpa. É que nem uma sacolinha, quando a gente enche, a boca dela fica enorme, né? Quando tu esvazia, ela vai diminuindo a abertura da boca dela. O poro é a mesma coisa. Por isso que a gente, quando faz o peeling, ele parece que some os poros aparentes. Por isso que quem tem a pele oleosa gosta de fazer para deixar a pele mais lisinha, tá? O peeling a gente precisa fazer 2 vezes no máximo por semana, dependendo de cada característica de pele, ou uma vez por semana. E tem peles que só aguentam fazer a cada 10 ou 15 dias. Então, como que ela vai identificar quando que tá na hora dela fazer o peeling? A cliente sentou na mesa de vocês, fez o peeling de cristal aquele dia e comprou. Tu vai pedir para ela começar a cuidar a pele dela até os próximos 5 a 7 dias, para ela ver como que vai estar a aparência, porque logo que ela faz, a pele fica veludada, fica bem bumbumzinho de nenê. E aí depois de uns 5, 6 dias, essa pele ela começa a ficar mais opaca, ela começa a não ficar na mesma textura do dia que ela fez o peeling. Aí quando ela começar a ver que não tá um efeito legal, tá na hora dela fazer o peeling. Só que isso varia muito. Para quem tem a pele muito oleosa, ela consegue fazer o peeling a cada 5 dias. Para quem tem uma pele muito sensível, ela vai precisar esperar uns 10 dias pelo menos para fazer o peeling novamente, certo? Então, fez o peelingzinho de cristal, retirou as células mortas, ele estimula então a renovação de pele, a renovação dessas células, por isso que ele dá um rejuvenescimento tão rápido. Ele vai diminuir então a aparência dos poros, vai diminuir as linhas finas de expressão, aquelas bem fininhas, gurias, as linhazinhas que a gente tem normalmente ao redor dos olhos, elas são linhas superficiais. Elas estão exatamente nessa camada de célula morta que fica acumulada na pele. Por isso que quando a gente faz o peeling em alguma pessoa que nunca fez nada, dá uma diferença tão grande e ela começa a já ver o resultado da pele mais lisinha. É porque a gente retira essa camada de célula morta que tá mesmo ressecadinha e causa essas linhas, certo? Fiz o peeling, eu preciso restaurar a minha pele para ela não ficar irritada.
Então, o passo 2 do peeling, ele é um restaurador. Ele tem camomila e cafeína na composição que vão acalmar a pele para ela não ficar vermelha, não ficar irritada. E ele vai estimular a circulação da pele para oxigenar as células, tá? Então, por isso que a gente não pode passar um e não passar o outro. Quem tem rosácea, que é aquele vermelhinho na bochecha, não pode usar o passo 1, porque ele vai agredir demais a pele. Mas ela pode usar todos os dias o passo 2, porque ele acalma por causa da camomila. Então sempre cuidem que se a pessoa tem a pele muito vermelhinha na bochecha, muitas vezes na testa, aquela pessoa que fica bem vermelha sem ter feito nada, aquilo é rosácea. Então ela não vai usar o esfoliante, vai usar só o restaurador. O restaurador também é o SOS da Mary Kay. Então, tudo que eu tiver de irritação na minha pele, eu uso o passo 2. Queimei, assadura de bebê, machuquei, o bichinho mordeu, o mosquitinho mordeu, cortei a mão com folha de papel, ou a criança caiu e ralou a mão. Lava bem a superfície e aplica o passo 2. Ele vai ajudar a restaurar essa pele danificada. E aí ele já tira na hora o queimão, já tira essa irritação e já acalma a pele por causa da camomila. Certo, gurias? Então, ele é muito bom. Até mesmo se uma cliente fez o gelzinho de limpeza e ela tá sentindo a pele muito irritada, eu não vou fazer o peeling, certo? Mas aí eu passo o restaurador pra pele dela acalmar e não ficar vermelha e ela não sentir ardência na pele. Então, sempre tenham o passo 2 junto com vocês, certo? Ele é maravilhoso. Essa semana eu tava numa escola e os mosquitinhos me acharam, porque eu sou muito sangue bom, né? E aí um veio e o outro veio. Quando eu vi, eu tava com uns 4, 5 mordidinhas de mosquito e uma coceira. Aí passei ele e ele já acalmou. Ele tira até aquele vermelhão, aquela parte que fica mais saltada na pele. Ele já acalma também, ele já elimina isso, tá? Próximo produto, então, da linha Time Wise, a linha Even, gurias. Até aqui a gente viu o básico que todo mundo pode usar, que todo mundo precisaria usar. Toda pessoa de 25 a 50 anos, ela precisa lavar, hidratar, usar um tratamento de colágeno e usar um peeling de cristal para cuidar bem da pele. Cada cliente vai ter uma necessidade e vai ter uma condição de tratamento. Eu sempre sou muito diplomática nisso. Eu nunca tento vender tudo para ela. Ela tem que ficar confortável. Se a minha cliente ela não usa nada, eu prefiro que ela compre primeiro limpeza e hidratação, se acostume a usar. Depois ela vai comprar o colágeno, vai se acostumar a usar. Depois ela vai comprar o peeling. Porque se ela comprar tudo, ela não vai usar. E aí o que ela vai fazer? Na verdade, ela não vai fazer nenhuma propaganda do produto. Então, como ela não tá usando, ela não vai fazer propaganda do meu trabalho. Então, ela não vai me indicar para os clientes dela. Então, eu prefiro que ela compre aos pouquinhos, mas que ela use, tá? E eu tô sempre em cima, sempre perguntando, sabendo como é que tá, para ter certeza que ela tá usando, para ela ter o resultado que ela espera, tá? Então, a primeira parte, kitzinho básico de todo mundo. A linha Even, a gente tem alguns detalhezinhos que a gente vai saber para quem indicar. Então, o primeiro produto da linha Even é a máscara. Só que a máscara, ela vai dar luminosidade para a pele. Ela não vai tratar manchas. Eu posso usar ela junto com o sérum, junto com a loção? Eu posso, ela vai intensificar o trabalho deles. Mas para uma cliente que tenha manchas no rosto, se eu vender para ela só a máscara, ela não vai gostar, porque ela não vai clarear em nada. Vai dar luminosidade, vai tirar aquele aspecto opaco da pele, vai dar uma hidratação maior? Vai, mas mancha ela não vai tratar. Ela só dá luminosidade. Então, a máscara, para quem que eu indico a máscara? Eu vou vender a máscara para aquela cliente que vai ir numa formatura e quer estar com a pele linda, maravilhosa, ou ela vai fazer uma viagem e quer estar com a pele bem luminosa, radiante, como se ela estivesse tratando da pele há muito tempo. Então, para dar esse efeito mais de pele bem viçosa, tá? Depois, para quem tem manchas, a gente vai identificar que tipo de mancha que ela tem.
a gente tem 2 produtos para 2 casos. Se ela tem uma mancha específica delimitada, tem uma mancha na testa delimitada, eu vou usar o sérum. Então, se eu tenho uma mancha aqui e outra aqui, eu vou usar o sérum somente em cima dessa mancha. Agora, se eu tiver manchas espalhadas pelo rosto todo, que eu não consigo delimitar com o sérum, aí eu vou usar a loção Even. Então, o sérum, gurias, é para manchas específicas, para aquelas que são delimitadas. E a loção é para manchas espalhadas no rosto todo. Eu posso usar os 2, sem problema nenhum. Em que casos? Vocês já pegaram alguma cliente que tem muita manchinha espalhada no rosto inteiro, mas ela tem um melasma maior na bochecha ou na testa, ela tem algumas manchas maiores e mais escuras? Aí, nesses casos, ela vai usar o sérum nessa mais específica e a loção depois por cima do rosto todo. Porque o sérum, ele vai clarear mais aquela parte mais escurecida e a loção, ela vai ajudar na pigmentação geral da pele, na uniformização do tom de pele, tá? Então, quem tem muita manchinha de acne, várias manchinhas de acne no rosto, ela vai usar a loção, ela não precisa usar o sérum. O sérum é bem para aquelas manchas mais profundas mesmo, que são os mesmos que são mais fortes, tá? Eles têm a loção, ela tem esse complexo Lucentrix, que ele vai restaurar o tom natural da pele. Então, como ela não tem ácido, a cliente pode usar o ano inteiro. Ela deve usar o ano inteiro. Só que quem faz tratamento de manchas tem que entender que ela precisa usar um filtro solar de ótima qualidade. Não adianta ela querer fazer um tratamento com a Mary Kay, que os produtos são ótimos, se ela não tiver um bom cuidado de filtro solar. Então, eu explico para ela. Vamos começar a fazer o teu tratamento com a linha Time Wise, a gente começa fazendo a limpeza, vai para um filtro solar legal, faz o peeling, que é para renovar a tua pele, para depois a gente ver como é que vai ficar a tua pele, pra gente saber se vai ter necessidade da loção, do sérum ou só da máscara. Porque quando a gente faz a esfoliação, gurias, a gente vai renovando a pele. Vou tirando a célula morta da minha pele. Então, muitas vezes, manchinhas de acne, manchinhas recentes que são de alguns machucadinhos na pele, só o peeling já resolve. E ela não precisa entrar com um tratamento um pouco mais forte para manchas. Eu indico para as minhas clientes o tratamento de manchas quando ela tem um melasma, quando é uma mancha de gravidez, ou uma mancha de uma cicatriz, quando é alguma coisa um pouquinho mais forte. Quando é só marquinhas de acne, eu não indico muito para ela a loção ou o sérum. É só se for muito característico mesmo, tá? Então, sempre começa com o básico e a gente vai complementando depois conforme a necessidade da pele dela. Mas eu sempre indico para ela usar pelo menos uns 20 dias o peeling, limpeza, hidratação e colágenos para depois começar com a linha Even, certo? Alguma dúvida nessa linha, gurias? Não? Para sarda, só protetor solar, gurias, a sarda, ela é um fator genético, tá? A sarda, ela nunca vai sumir, não adianta. A gente consegue fazer um pouco de clareamento nela, mas ela precisa usar, então, se ela for querer usar alguma coisa para manchinhas, para ajudar a clarear, ela pode usar a loção, vai ajudar, mas é parcial, ela não vai sumir. E ela precisa sim, Cris, usar muito filtro solar, porque a sardinha, qualquer incidência de sol que ela pegue, ou muita luminosidade, porque o filtro não é só para onde tem sol. Que nem agora eu tô dentro de casa e eu só tô pegando a luminosidade da rua. Eu preciso de filtro também, tá? Então, ela precisa usar um filtro de boa qualidade. A minha irmã, ela já pagou valores exorbitantes em tratamentos de pele para tirar sardas e elas não saem de jeito nenhum, porque é genético. Elas até clareiam um pouquinho, mas qualquer solzinho ela volta. Então, ela pode usar os 2, mas tem que usar o protetor, tá, Cris? Não pode ficar sem. Mais alguma dúvida, gurias, em relação a manchinhas? Não? Então, vamos para os nossos próximos produtinhos. Creme firmador para a área de olhos.
Gurias, esse cremezinho, ele é maravilhoso para devolver a estrutura da região de olhos e diminuir linhazinhas de expressão, os famosos pezinhos de galinhas. Eu tinha a minha pálpebra bem flácida, porque eu era louca antes de entrar na Mary Kay, quando eu morava em São Paulo, e eu fazia a sobrancelha, eu fazia com cera, e isso causava flacidez na minha pele. Pensem que tudo na nossa pele que gere tensão vai surgir a flacidez. A nossa pele, ela é composta de basicamente 2 componentes: o colágeno, que dá a firmeza, e a elastina, que dá o contorno, que vai dar o contorninho do rosto aqui, ó, a elastina, né? A elastina, gurias, é como se fosse o elástico da nossa pele, é ela que vai fazer esse trabalho aqui. Quando a gente pega na região de olhos, por exemplo, ou até mesmo no rosto, e eu começo a esticar, que nem eu fazia sobrancelha com cera, ela tinha que puxar, então ela tensionava essa partezinha do meu rosto. Tudo isso causa flacidez. Pensem num elástico de dinheiro. Quando ele é novinho, ele não é desse tamanho assim, ó, ele não é curtinho. Ui, cadê a câmera? Aqui, ele não é curtinho. E quando a gente já amarrou um monte de notinha lá de 50, tá vendendo um monte, amarrei várias notinhas. Quando a gente solta, ele não fica deste tamanho assim? Ele não cresce? A nossa pele é a mesma coisa. É esse que o efeito da elastina tem no nosso rosto. Então, tudo que gere tensão no rosto vai causar flacidez. Então, o creme firmador para área de olhos, ele devolve essa tenacidade para a pele. Ele vai devolver essa elasticidade e essa firmeza para a área dos olhos. E ele vai trabalhar a pálpebra e a partezinha de baixo também, tá? Eu não preciso chegar com ele lá dentro do olho para ele fazer o trabalho aqui na volta dos olhos. Porque todo produto de pele, ele tem o poder de migrar na nossa pele. Ele consegue caminhar até 1 centímetro na nossa pele. Então, eu não preciso passar lá dentro, eu posso passar ele um pouquinho por fora. E eu não preciso também fazer um acúmulo de produto na pálpebra, porque se a pessoa suar e isso escorrer, arde mais do que sei lá eu o que. Então, sempre tem que cuidar a quantidade, tá, gurias? A quantidade do creme firmador para área de olhos é um grãozinho, mais ou menos de um grãozinho de arroz, que eu vou dividir nos meus 2 dedos anelares, né? Divido ele aqui, vou passar ele embaixo e em cima, e aí eu vou massagear em cima de dentro para fora e embaixo de fora para dentro. Sempre nesse movimento assim, ó. Sempre nesse movimento. Por quê? Se eu puxar pra cá, ó, ele me dá pezinho de galinha aqui. Ele me dá ruguinha aqui. Se eu puxar pra cá, ele some. Porque aqui dentro a gente não tem muita flacidez, ó. Então, ele vai sumir aqui pra dentro. Então, em cima de dentro pra fora e embaixo de fora pra dentro. Ele vai ajudar, então, a devolver a região de pálpebra, voltar ela pro lugar. Mas muitas pessoas têm aquela pálpebra que é bem caidinha assim, ó. Vocês já viram? Que muitas têm que fazer cirurgia. Resolve um pouco. Mas se ela tem uma característica familiar de pálpebra caída, não vai adiantar muita coisa, não. Então, a gente precisa entender. Quando eu vou indicar um produto para cliente, gurias, eu investigo como é que é as características genéticas da família dela. Ah, toda a tua família tem o olho assim ou só você? Ai, não, só eu, porque que nem no meu caso era só eu que tinha pálpebra caída, porque era só eu a louca. Ninguém da minha família tem a pálpebra caída por fazer depilação com cera. Eu tinha. Então, isso não é uma característica genética. Agora, ela tem olheira, ela tem bolsa e é da família, o produto vai ajudar, mas não vai remover, tá? Muitas vezes só com cirurgia. A consultora, ela tem que ter consciência de que a gente vai até um determinado local e depois dali a gente tem que saber indicar para ela ir buscar um dermatologista ou um cirurgião, porque o nosso produto, ele também não consegue resolver o problema de 100% das pessoas. Sempre vai ter aquele 1% que vai precisar de um tratamento diferenciado, tá? Então, o cremezinho firmador vai fazer esse trabalho aqui. As bolsas,
que a gente tem embaixo do olho, ele ajuda um pouco, só que a bolsa também é um fator genético, então não vai remover a bolsa aqui embaixo dos olhos, tá, gurias? Outra coisa que ele ajuda a minimizar um pouco das olheiras, porque ele tem na composição dele algumas vitaminas que ajudam, tá? Vitamina C ajuda na eliminação das olheiras. Só que ele não é próprio para isso, então também não dá para vender para ela dizendo que ela vai sumir as olheiras. Agora, quer um produto para tirar a olheira, para tirar o cansaço da pele, para te acordar renovada como a Cinderela, é a máscara renovadora em gel Time Wise hidratante, que é esse segundo produtinho ali. Gurias de Deus, pensem na pessoa acabada com as olheiras quase aqui, ó, na bochecha, usar essa máscara renovadora pra ir dormir. É fantástico. Lucy, o firmador usa todos os dias, tá? Pode usar de manhã e de noite. Eu uso ele à noite porque durante o dia eu suo demais e ele cai no meu olho e arde. E eu não gosto. Então eu acabo usando ele somente à noite. Agora, se a pessoa tem uma pele seca, ela pode usar de manhã e de noite que ela não vai sentir. Porque ele é um pouquinho mais denso do que os hidratantes, tá? Então, voltando, gurias, para máscara hidratante renovadora. Essa máscara, ela é fantástica para aquela cliente que diz assim: eu durmo pouco, eu não tenho tempo de fazer nada para minha pele, eu não tenho paciência. A pessoa que não tem tempo, não quer gastar, não quer investir muito em tempo para se cuidar, ela vai amar a máscara renovadora. Essa máscara eu lavo o rosto com o 3 em 1, passo a máscara e vou dormir. Ou lavo o rosto, passo a máscara, deixo ela 1 hora, enxago, passo o filtro hidratante e deu. Ela pode ser usada das duas formas. A máscara Even, ela fica 15 minutos na pele e depois ela precisa ser lavada. Ela não pode ficar mais do que 15 minutos. A máscara hidratante, que é essa daqui, ela pode ficar a noite inteira na pele. Ela fica sequinha. Se passar ela na quantidade de um hidratante, ela vai ficar sequinha na pele, ela não fica pegajosa, ela não deixa resíduo no travesseiro, a pele absorve. E no outro dia tu lava o rosto com o 3 em 1 e tu vai ver uma transformação na pele. Gurias, pensem que um dia eu tava bem cansada, usei a máscara e fui dormir. Aí no outro dia eu acordei cedo, fui lavar o rosto. E sabe quando tu acorda assim meia fora, que tu não sabe nem que dia é, pra que lado tu vai? E eu olhei assim no espelho e disse: gente, eu dormi de maquiagem, porque minhas olheiras não estão aqui, dormi de maquiagem, já fiquei apavorada. Daí quando eu comecei a acordar, eu disse: não, mas eu não dormi de maquiagem. O que aconteceu? Não dormi de maquiagem. Aí me lembrei que tinha passado a máscara. Aquele dia as minhas olheiras foram embora assim por passe de mágica. Então essa máscara, para aquela pessoa que quer uma renovação rápida na pele, meu Deus, pode usar 2 ou 3 vezes por semana, que ela vai ver um resultado maravilhoso, tá? Então, ou deixa 10 minutos, 15 minutos e tira, daí passa uma quantidadezinha um pouquinho maior, ou passa a quantidade de um hidratante e vai dormir. Gurias, se vocês não tiverem isso aqui pra vocês usar, vocês não vão vender. Eu vendo pelo menos umas 3 ou 4 durante o mês, porque eu tô sempre falando dela. A pessoa tá do meu lado na fila, tá no meu lado no mercado, em qualquer lugar, e me falou que não tem tempo pra cuidar da pele, que tá cansada. Eu tô conversando com ela, vejo que ela tem muita olheira e ela me pede o que fazer, eu taco máscara renovadora em gel nela. É fantástica, tá? E aí, o outro produtinho que a gente tem é o tônico suavizante hidratante. Esse tônico, ele vai limpar melhor a pele. Então, pra gente que usa maquiagem todo dia, eu lavo meu rosto e passo o tônico com o disquinho de algodão. Ele vai fazer uma remoção melhor da maquiagem, então ele vai fazer uma limpeza um pouquinho mais profunda da pele, só que ele não é um tônico que deixa a pele esturricada, que nem quem usava, porque eu também usava, a antiga leite de rosas. Quem era louca aí que usava leite de rosas? Contem pra mim. Tem mais alguém que era louca? Gente, eu era louca total, né? Não cuidava da pele nada. Fazia depilação com cera, usava leite de rosas. Gente, eu não sei como é que eu sou linda assim, ó. Tenho a pele lisinha assim. É porque Jesus, papai do céu, cuidava de mim mesmo, né? Porque tá louco.
Então, gurias, quem tem o hábito de usar o tônico é porque usava já alguma coisa nesse sentido. Passava para fazer essa limpeza mais profunda e deixava a pele esturricada, seca, 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 assim, ó, esticadérrima. Esse tônico não deixa. Ele vai fazer uma hidratação junto, então ele fica gostoso na pele. Ele não dá esse ressecamento instantâneo. Então ele não é tão adstringente. Então lavo o rosto com o 3 em 1 e passo o tônico. Então esse tônico também é ótimo para quem tem pele seca, porque ele não vai deixar ela mais ressecada ainda, tá? Então lavei o rosto, passei o tônico, continuo o meu tratamento certinho. Passo a linha Even, depois o filtro, depois o hidratante, tá? Dúvidas em algum desses 3, gurias? Ó, a máscara pode ser usada umas 2 vezes, 3 vezes por semana. Não tem necessidade de usar todos os dias, tá? A máscara da Even, se a pessoa quer fazer um tratamentinho assim, semana que vem eu tenho um evento e eu quero bombar de luminosidade na minha pele, ela pode usar dia sim, dia não também, tá? Só o dia que a gente usa máscara, qualquer tipo de máscara, a gente não usa o peeling junto. Então, o peeling é num dia, as máscaras são em outro dia. Não tem problema de eu ter feito o peeling ontem e usar a máscara hoje. Mas eu não posso fazer o peeling e a máscara no mesmo dia, tá? Vamos lá, gurias. Tratamento corporal time-wise. Porque não adianta só a gente ter o rostinho lindinho, de pelezinha de 25 anos e daí o corpo todo cacarecado. Não dá certo. Então tem que condizer, né, gurias? Tem que condizer mão, rosto, pescoço e corpo. Porque senão não dá. Pensa, a gente vai fazer marketing da gente só no rosto e daí agora mesmo tem que colocar as pernocas de fora, os braços de fora e tá tudo flácido. Tudo cacarecado, então não dá. Então, a Timewise tem 2 produtos para o corpo, que é o famosinho gel de redutor de celulite, que ele vai tratar, então, a aparência dessa coisa que eu não sei o que é, porque eu não tenho, acho que vocês também não têm, vou só explicar para livrar a nossa consciência, né, porque eu acho que vocês também não têm. Então, ele vai cuidar da aparência da celulite na pele. Ele vai tratar, gurias, as 2 camadinhas de pele, tratando o colágeno, para ele devolver a elasticidade do colágeno, porque a celulite, ela é inflamação da célula. Essa célula de gordura, ela inflama e ela incha. E aí, no meio dessas células, tem vários elastiquinhos de colágeno. Então, esse colágeno, ele fica tensionado, ele segura a pele, né? O colágeno, ele tá segurando a minha pele aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. O colágeno segura a minha pele aqui. Se a minha pele incha, ó, sobe e ele tá firmando aqui, ó, a pele cresce aqui e o colágeno prende aqui. Então, isso vai acabar formando aquele aparência de casquinha de laranja. Cada furinho que aparece na pele de vocês, que fica mais baixinho do que o do ladinho, sabe os furinhos? Cada pontinho daqueles é uma fibra de colágeno que está sendo tensionada. Então, esse produtinho, esse creme redutor de celulite, ele vai trabalhar fortificando essa molinha de colágeno e diminuindo a célula de gordura. Por isso que ele devolve a aparência lisinha para a pele. Por isso que ele também ajuda tão rapidamente. Em 4, 5 dias tu já começa a ver resultado na pele, tá? Ele vem junto com o massageador para ter uma massagem vigorosa, porque não adianta eu passar ele e eu não massagear para ajudar a minha célula, minha fibra de colágeno a ficar maleável de novo. Então isso ajuda muito. É normal muitas vezes a gente fazer a massagem e a gente ficar roxa. Quem que fez na primeira semana, segunda semana e ficou com as pernas roxas? Eu fiquei. Porque eu fazia a massagem não muito forte, mas eu fazia ela com vontade. Tem que ser vigorosa a massagem. Então, é normal, muitas vezes, a gente ficar com a pele um pouquinho mais roxa, alguns hematomas. Mas depois eles passam. Se ficou roxa, tá certinho, tá? Porque normalmente fica. Então, não se preocupem com isso. E ele é fantástico. Agora, pro verão, em 1 semana, tu já começa a ver resultado. Ele trata a célula da gente, então o corpo da gente vai estar condizente com o nosso rosto. E a gente complementa ele com a loção firmadora. Porque daí eu tratei
a minha fibra de colágeno diminuir. Eu tenho que passar a loção firmadora para hidratar a minha pele, porque o gel redutor de celulite, ele não tem tanta hidratação na composição, então eu preciso fazer uma hidratação, que eu vou fazer com a loção, e ela vai ajudar na firmeza, ela vai firmar o colágeno da pele, para não diminuir, para não voltar a celulite, a aparência da celulite. E a loção firmadora também ajuda para pele flácida. O gel não lava, Lu. Tomo banho, passo o gel de celulite, massageio bem e depois passo a loção corporal, tá? O que eu posso usar para intensificar o trabalho dos dois? Eu posso usar aquele cremezinho, esfoliante da linha corporal, aquele de R$46. Eu uso no banho, então faço uma boa esfoliação corporal para depois passar o gel redutor de celulite e depois passar a loção. Lembrem que tudo que a gente faz esfoliação, que ele retire camadinhas de célula morta, ele vai abrindo caminho para o produto penetrar melhor. Porque se eu passar um creme só em cima da minha pele sem fazer esfoliação, ela demora mais para hidratar bem aqui em cima para depois chegar na segunda camada. Se eu já retiro essa camadinha de célula morta que vai estar ali me atrapalhando e jogo o tratamento, seja de rosto, seja de corpo, ele intensifica. Então eu sempre ofereço para minha cliente esse plus no tratamento dela corporal. Faz uma ótima esfoliação antes no banho, depois passa o gel redutor e depois passa a loção. Tá? Quer intensificar? Quero fazer um tratamentão, usa o gel o gel redutor 2 ou 3 vezes durante o dia. Se a pessoa toma banho 3, 4 vezes durante o dia, usa todas as vezes, que aí ela vai ver uma potencialização nesse resultado, tá? Vamos ver aqui. E o último produto, que vocês, não sei se vocês sabiam, mas também é da linha Timewise Anti-Idade, é a nossa base líquida, efeito mate e o efeito luminoso. Gurias, muitas clientes não sabem que a base, ela faz parte do tratamento anti-idade. E isso é, olha, um desleixo que a gente tem, porque faz, quando tu diz que uma base tem um tratamento anti-idade, isso dá uma credibilidade muito grande e cria uma necessidade nas clientes de comprar. Porque não é toda base que tem o efeito mate, que tem o acabamento da nossa e que é anti-idade, que vai dar vitaminas para a pele. Então, sempre ressaltem isso para ela. Tanto que eu mostro, nossa, olha, tá vendo que o tubo ele é igual ao do gelzinho 3 em 1 que tu usa? Então, a base ela faz parte da mesma linha de cuidados com a pele da Mary Kay. O que a gente precisa saber da base? Gurias, a base é a base, aquela palavrinha, palavrão, na verdade, não comedogênica. Toda vez que eu vendo base para uma cliente nova, eu falo: esta base é não comedogênica, você pode usar ela todos os dias que Papai do Céu te colocar na face da terra, usa a base, que ela não vai te causar espinha, ela não vai te causar cravinho, ela não vai te deixar com a pele cansada, desde que tu limpe ela, desde que tu lave ela à noite, né? Porque não dá pra ir dormir com a pele suja. Mas a base, ela não vai causar nenhum dano a mais na pele dela do que o processo natural de envelhecimento, tá? Ela tem vitamina, que vai ajudar também a manter a pele mais bem cuidada, mais iluminada, mais tratada. Então ela tem essas vitaminas. E o acabamento mate dela é perfeito para quem tem pele mista e oleosa, porque ele tem 2 componentes, ele tem a sílica e ele tem a argila, que as duas ajudam a secar a pele, deixar a pele sequinha durante o dia. A sílica é aquelas bolinhas que vem dentro das bolsas, dos sapatos, quando a gente compra. Vem dentro de qualquer caixa, ela vem aquele saquinho pequenininho que tem aquelas bolinhas, aquilo é sílica. É o mesmo componente que tem dentro da nossa base, que ajuda a sugar a umidade. Então, ela vai sugar a oleosidade da pele. E a argila também faz esse processo, tá?
A basezinha, então, gurias, a gente tem 17, 18 tonalidades. Então, ela tem uma gramatura muito curtinha entre uma e outra. Por isso que a gente consegue chegar tão próximo aos tons de pele que normalmente elas falam: ai, o meu é bege claro, ai, o meu é bege médio. Gente, bege claro para bege médio dá uma diferença de eu para Michelle. Pensa, ela é bege médio. Bege claro, eu sou bege médio, porque eu não sou bronze. Então, olha a diferença de mim, bege médio, pra Michelle, que é bege claro. Pensa, se a gente for só com dois tons, não rola, né? Então, é legal a gente sempre testar a base na pele delas pra mostrar que ela vem com essa gramatura bem pequenininha de um tom pro outro, muitas vezes só muda. Que nem, ó, bege 1 para Ivory 7, ele muda que um é a tonalidade rosada e o outro é uma tonalidade um pouco mais amarelada, mas é o mesmo tom. Aí é muito para ela escolher qual tonalidade que ela gosta na pele dela, tá? Então, gurias, a basezinha, ela também é um protetor físico para pele, porque ela tem cor, então é como se a gente tivesse a sombra todo o dia. Então, para quem tem mancha, aí por que ela precisa usar a base? Porque ela vai fazer uma proteção física em cima da pele dela. Usei o filtro, que é uma proteção química. A base, ela é a proteção física. É como se eu estivesse na sombra todo dia, por causa da cor. Então, ela faz essa cobertura, ela esconde a minha pele dos raios solares diretos, tá? Então, por isso que também eu preciso usar ela todo dia. E eu não vivo sem, né? De jeito nenhum. O que mais que tem na base, gurias? É tanta coisa que eu acabo até me esquecendo de falar dela, de falar algumas coisas dela. Deixa eu me lembrar. Fugiu? Gente, fugiu! Mas enfim, tá? Acabamento seco. O luminoso, ela é perfeito para quem tem a pele mais seca. Porque o acabamento mate, para quem tem pele seca, craquela, então ela vai quebrando. Então o luminoso, ele vai deixar a pele um pouquinho mais viçosa, vai dar uma luminosidade diferente também. Ju, posso caminhar no sol todo dia só com a base? Lucy, precisa de filtro. Sempre filtro solar embaixo. Só a base não protege. Essa base, ela não tem filtro solar por causa do acabamento mate dela. Qualquer produto que tenha filtro solar, ele não consegue ficar tão sequinho quanto essa base. Então, para fazer qualquer atividade exposta ao sol, eu preciso estar usando um filtro solar antes. E aí passa a base em cima, tá, Lucy? Não dá para ficar sem, tá? Alguma dúvida, gurias, quanto à base? Eu sei que vocês racham de vender base por aí. Provavelmente eu esqueci de falar alguma coisa dela, que lá no fundo da minha cabeça tá me dizendo que eu esqueci de falar alguma coisa. Mas alguma dúvida sobre a base? Vamos ver. Vocês conseguiram anotar tudo? Conseguiram anotar tudo? Eu deixei esse treinamento, tô gravando ele, depois qualquer coisa eu repasso ele pra vocês, tá, gurias? E aí, eu montei aqui no finalzinho, ó, que a gente já tá com o tempinho bem certinho. Opa, aqui. A ordem de aplicação dos produtos. Alguma dúvida na ordem de aplicação? Primeiro, gelzinho de limpeza. Eu não coloquei aqui, mas tá faltando tônico. Então, é gel de limpeza, tônico. Aí, depois, o dia que eu faço o microdermo, eu não uso as máscaras. Então, é ou microdermo ou máscaras. Depois disso, eu vou usar o sérum da Eve. Depois, eu vou usar a loção. Depois, ou dia ou noite, da linha dos colágenos. E, por último, o hidratante. Tá? Eu tenho clientes que usam o firmador para área de olhos por último. E tenho clientes que usam o firmador para área de olhos depois de lavar o rosto. Então, é muito de gosto também, tá? Eu deixo elas à vontade para usar. Quando eu usava ele depois, depois de lavar o rosto, para ele ter uma penetração melhor na nossa pele, tá? Dúvidas, gurias? Cris, Marci, tem alguém que participa aqui que eu não sei o nome, porque não colocou o nome, botou o código. Não?
Depois eu vou deixar disponível e aqui, ó, já deixei aqui, ó, os meus contatos para depois, se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum produtinho, vocês me chamem. Eu explico para vocês se ficou alguma dúvida ou, eu tive atendi uma cliente, me surgiu uma dúvida, fiquei na dúvida. Me chama lá, ou no Face, ou no Insta, ou no Snap, me chama, que aí a gente tira essa dúvida de vocês, posso dar uma ajudinha para vocês. Tá bom, meninas? Gostaram do treinamentinho? Sei que muitas coisas vocês já sabiam, mas sempre é bom ressaltar. Quando eu iniciei na Mary Kay, eu estudei muito essa linha para eu entender como é que funcionava ela na pele. E aí, para eu não ter dúvida ou assim, ficar meio capengando, sabe? Ficar meio oscilando, não, travando na frente da cliente. Então, sempre que eu posso, eu acabo voltando nesses treinamentos para rever todos eles, porque são muitos detalhezinhos. Ai, Marci, obrigada. Obrigada. Gurias, ó, quantas vezes por semana você vai dar treinamento, Ju? Vou te informar, Lucy, vamos dar pelo menos uma vez por semana treinamento online, tá? Não te preocupa. E aí, as meninas que não são da minha unidade, eu vou disponibilizar para vocês também, tá? Sempre que vocês quiserem participar, as gírias de vocês, a Cris é da Michelle, a Marci e a outra moça que eu não sei de quem que é. Mas assim que eu tiver os próximos treinamentos, eu já aviso. Esse treinamento de produto, ele vai ser dividido em 3 módulos, tá, gurias? Então, hoje foi o primeiro, que é a linha Time Wise. O próximo vai ser linha Repair, Botânica e Acne. E depois a gente vai fazer um rapidão de maquiagem e de perfumaria. Então, assim que eu tiver a data dos próximos, eu já aviso pra vocês. Mas vai ter que ser tudo esse ano ainda, que é pra vocês conseguirem até o Natal estarem bem craques em tudo pra fazer o atendimento pras clientes maravilhosas de vocês. Janete, legal. Janete, de quem que tu é, Janete? Quem que é a tua diretora? Quem? A Cris é a Cris que eu tô pensando mesmo, né, Cris? Certo, meninas? Depois eu vou ver, Janete, de quem que tu é. Vou descobrir depois de quem, da Andréia Maciel. Ah, muito bem, Janete, da minha diretora descendente. Ótimo. Sou nova da Michelle. Sim, Cris, muito bem. Então, gurias, um ótimo sábado para vocês. Eu vou depois disponibilizar esse treinamento de novo no YouTube para vocês. Eu passar o linkzinho para as gírias, para elas passarem para vocês, se vocês quiserem reassistir eles. Tá bom, meninas? Ó, beijão, ótimo sábado.